Olá, aqui pastor Hudson Paola, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Então, mais uma vez estou aqui junto com você para que a gente possa estar pensando sobre a lição da Escola Bíblica Dominical, nossa escola virtual. Quero lembrar a vocês também de que a gente ainda continuará nesse modal de aula virtual até que a gente consiga mesmo aí chegar a um momento mais consolidado dos cultos presenciais e aulas também. Os cultos já voltaram desde domingo passado, dia 2 de agosto, e a gente está em busca realmente de uma melhor formatação, enfim, né, em busca de fazer a coisa com excelência. Pois bem, seguindo aí os estudos da lição da Escola Bíblica, essa semana nós vamos falar da depressão por conta depressão e ansiedade por conta da comparação, né? Ou seja, o texto em foco será o Salmo 73, de Asaf, quando Asaf olha para os malfeitores, olha para os ímpios, os injustos que estavam à volta dele, eram seus contemporâneos, e ele via prosperidade reinando, ou pelo menos os caras se dando bem em tudo que fazia. E ele, por sua vez, né, sendo um maestro, sendo regente dos corais do Palácio do Rei, ele não se sentia totalmente satisfeito diante daquilo que estava acontecendo. Ou seja, ele estava fazendo uma comparação. Mas eu queria falar para você um dado estatístico que eu já falei na igreja e que é importante a gente lembrar. É uma estatística que diz que a maioria das pessoas que não realizam seus projetos, elas não realizam porque lhe faltou talento, lhe faltou dinheiro, influência, tempo ou até mesmo inteligência. O que as não levaram à execução, à conclusão dos seus projetos e metas, porque elas desistiram. Então a gente precisa tomar cuidado com essas questões. Muitas vezes nós estamos diante dos desafios da nossa vida e porque a gente ainda não conseguiu realizar aquele projeto, não conseguiu realizar aquele plano, aquele sonho, a gente começa a olhar para aqueles que possivelmente estão mais adiantados que nós. Mas Asaf, ele olha para tudo aquilo e ele se sente injustiçado. Aqui na nossa lição, né, você sabe, Palavra e Vida, tem alguns assuntos, alguns apontamentos interessantes. O primeiro dele o autor está falando assim, quem foi Asaf? Eu há pouco falei para você quem ele era. Era o regente dos corais do Palácio do Rei Davi. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quem é você? Muitas vezes a gente precisa fazer essa pergunta de quem somos nós no contexto em que estamos inseridos, qual a nossa importância, qual a nossa contribuição, o que nós estamos realizando naquele exato momento, qual é o meu momento daquele momento, redundância, né? Momento daquele momento, como é que eu estou, o que eu represento para as pessoas que estão à minha volta. E isso é importante, a gente pode chegar a algumas conclusões satisfatórias e podemos chegar a conclusões que não são muito lá alvissareiras. Mas o que é importante é a gente se situar. Dizem, né, um ditado, eu gosto muito de ditado, você sabe disso, dizem que aquele que não tem uma direção, não tem um curso, todos os ventos são contrários. Já se deu conta disso? Qualquer coisa tira ele do seu curso. E a gente não pode ser assim. Pode ser, né? E aí o que a gente precisa entender, de que não é porque não aconteceu igualzinho o outro, que a gente também não vai conseguir realizar. A exemplo, né, eu posso falar para você de mim mesmo. Um curso de teologia, em média, são 4 anos. Eu tive que fazer o meu em 6 anos. Porque sou mais esperto, ou menos esperto, ou mais burro do que outros bacharéis em teologia? Não, querido, foram as circunstâncias que me forçaram a me alongar nesse curso, mas o importante, e eu dou glória a Deus por isso, não desisti do meu objetivo e alcancei a formação, alcancei depois fazer a consolidação também
a convalidação também do meu diploma. E aí a gente precisa ter essa percepção de quem somos nós no contexto a qual nós estamos inseridos, de família, de trabalho, de igreja, de realizações pessoais. Outra coisa que o autor também fala, e aí você vai acompanhando na lição, que o próprio Asaf, ele responde à pergunta que ele faz, do questionamento que ele está vivendo. Ele mesmo responde. Deixa eu ver aqui, acho que no verso 17, ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, ele estava muito preocupado com a prosperidade e com a alegria. Ele diz que os olhos dele, tem uma versão que diz que os olhos dos ímpios estavam empapuçados de gordura. Ou seja, os caras transbordavam em fortunas. E ele chega um momento que ele olha para tudo aquilo e ele mesmo responde o seu questionamento. Ele vê o final desses homens. Muitas vezes a gente precisa saber, entenda uma coisa, não que a gente esteja desejando mal aos outros, mas com certeza as escolhas vão nos levar a algumas consequências, boas ou ruins, ou até mesmo pode não nos levar a resultado nenhum. Outra coisa também, nós precisamos conceituar. Ele aqui fala de prosperidade. Qual é o seu conceito de prosperidade? Muitas vezes a gente atribui prosperidade à riqueza, prosperidade a dinheiro, prosperidade à influência pessoal, prosperidade a posses, prosperidade, talvez o meio social que estamos inseridos, mas prosperidade pode ser tudo isso. Porém, nós precisamos entender a nossa realidade. De acordo com a filosofia, existe um mundo ideal e um mundo real. Ou seja, qual é o seu ideal? A gente idealiza muitas coisas, a gente quer muitas coisas, mas qual é a sua realidade? Ou o que você precisa transformar na sua realidade para que o seu ideal seja alcançado? É um assunto filosófico, mas se aplica também à nossa vida cristã, à nossa vida diária e vida também com Deus, né? Então, se a gente entender que a gente vai ter esses conceitos bem arrumados na nossa cabeça, a gente chega à conclusão que Paulo fala: sei viver com pouco, sei também viver com muito, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas vezes a gente usa esse versículo sem ler os versos de Filipenses 4,13, sem ler os versos 11 e 12. Ele fala assim, sei viver na abastança, sei viver na escassez, e ele vai falando, vai enumerando algumas coisas. Ele chega no 13 e fala assim, mas tudo isso que eu falei aí, eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, a gente precisa idealizar para nós o que nós queremos, o que nós desejamos e pretendemos alcançar. Creia, querido, numa coisa. A gente vai alcançar algumas coisas, mas tem outras que a gente nunca vai conseguir chegar até elas. Há alguns que são assim mais traumáticos, dizem assim: dinheiro não traz felicidade de ninguém, manda buscar. Bom, se a gente começar a ter respostas negativas, se nós começarmos a estarmos sempre murmurando diante das situações e não olhar para o que a Bíblia claramente nos mostra e nos conduz, a gente não vai conseguir ser feliz. No Romanos 8:28 tem versões diferentes nesse versículo que eu vou citar para você. Mas a que eu mais gosto é essa que eu vou te falar agora, que diz assim: todas as coisas concorrem juntamente. Algumas versões não têm essa palavra juntamente. Então, olha só, todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Ou seja, se as coisas que vão acontecer, todas elas juntas, isso quer dizer que vai ter hora que a coisa vai estar legal, tem hora que as coisas vão estar mais ou menos, tem hora que as coisas vão estar bem difíceis. Então, preste atenção, a Bíblia está dizendo que tudo isso vai concorrer para o nosso bem. E se você quiser discorrer no capítulo 8 de Romanos,
Em Romanos 8:31, eu vou vou começar o texto e você vai terminar. Fala assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, querido, olha, muitas vezes a gente não atenta para esses conceitos da palavra, a gente não olha justamente para a história de pessoas da Bíblia. A Bíblia é uma Bíblia que é um livro de gente. Ela não conta história, ela conta história de descobertas, ela conta a história de pessoas e que viveram suas mazelas, viveram as suas vitórias, suas derrotas, mas todos eles tiveram que encontrar os conceitos, tiveram que identificar quem eles são, o que eles contribuíram para o contexto que eles estavam inseridos ou estão inseridos, né? E Paulo não sei se Paulo, desculpa agora, mas eu vou dizer para você, a Bíblia diz que muitos, né, e Davi, que serviu, né, os propósitos da sua geração, eu não lembro se está em livro de Atos ou se está em Coríntios, está lá na Bíblia, depois eu até vejo, é que me ocorreu agora e eu queria te falar isso. E o que é interessante é que o autor disse que Davi serviu os propósitos da sua geração. E olha que a gente sabe de coisas que Davi fez que foram bem difíceis e que complicou muito a vida dele. E talvez a gente esteja inserido num momento assim, num momento onde a gente está comparando as coisas, a gente está maldizente, a gente está sem muita perspectiva para o futuro. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Esse mesmo Davi, no Salmo 40, lá no verso 17, diz um negócio extraordinário. E olha que o cara era rei. E ele falou um negócio que eu gosto sempre de lembrar. Ele fala no Salmo 40, verso 17, o seguinte: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Então não deixe que, por causa da comparação, e por causa talvez, de momentos ruins que a gente possa estar vivendo, a gente perder a perspectiva da vida e deixar com que o melhor de Deus não nos alcance. Deus é um Deus soberano, mas ele respeita as nossas escolhas e se nós não dermos lugar a ele, com certeza estaremos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Mas que essa lição não perca, né? De conhecer um pouquinho desse dilema de Asaf e tente situar-se nessa questão, para que Deus dê a você a condição do discernimento e também de você viver uma vida de alegria. Olha, ter uma vida cristã ou viver uma vida alegre como cristão não quer dizer que tudo vai dar certo, mas que a gente pode contar com o auxílio daquele que é todo-poderoso e que pode nos livrar de todo o mal. Que Deus te abençoe, bom estudo para você, né? E que há exemplos desses homens e mulheres da Bíblia. A gente pode entender que Deus também nos ama e deseja mudar a nossa história. Fique na paz. Olá, meu nome é Marcele, sou psicóloga e hoje eu vim falar um pouco sobre a depressão gerada pela comparação, de como esse hábito pode se tornar nocivo, né, prejudicial para as nossas vidas. É normal fazermos comparações o tempo todo, porém, quando essas comparações começam a se tornar prejudiciais para as nossas vidas, para a nossa saúde, é o momento em que precisamos começar a ficar atentos. Por quê? O nosso cérebro entende a comparação como uma forma de aprendizado, né? Eu observo o que o outro faz para que eu possa aprender e fazer também. Sendo que é preciso tomar muito cuidado, especialmente nos dias atuais, onde temos redes sociais, em que as vivências ali, né, são editadas, são programadas para que possamos ver aquilo da melhor maneira possível, seja uma felicidade exacerbada,
um corpo bonito, uma vida bacana, né? Então, assim, é preciso filtrar nossos pensamentos para que possamos entender que nem tudo aquilo que está ali é real, né? É verdade, ou não é a verdade completa, né? Não é a verdade por completo, uma verdade mascarada, né? Quando um indivíduo ele vive monitorando o que acontece na vida de outra pessoa, ele acaba tirando o foco da sua vida, né? E investindo essa atenção, né, na vida de outra pessoa. Então, assim, ele acaba criando uma ilusão de que tudo o que acontece na vida daquela outra pessoa é perfeito, tudo para aquela pessoa é mais fácil, que as outras pessoas são mais bonitas, são mais inteligentes, terão um futuro melhor do que ele e tudo mais. E dessa forma, o sujeito acaba adoecendo, né? A sua autoestima vai diminuindo, ele começa a entrar num ciclo onde deixa de acreditar em si mesmo, deixa de investir em si mesmo, né? Reforçando todas aquelas crenças negativas que ele tem sobre si e sobre o mundo. É preciso compreender que nem toda prosperidade, nem toda felicidade que a gente vê realmente é daquela forma. As pessoas tendem a nos mostrar somente aquilo que elas querem que a gente veja, né? Porque é muito mais fácil mostrar as vitórias do que as derrotas. E a comparação, ela pode nos levar à frustração, né? O que é a frustração? A frustração, ela pode ser compreendida como a representação de um objeto que impeça a realização de uma necessidade, né? É algo externo ao sujeito, ou seja, um objeto ou um obstáculo. E também pode ser entendida como um sentimento negativo que representa tristeza e insucesso por não conseguir alcançar algo pretendido, né? Como aquela frase, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Porém, nem sempre realmente é, porque não sabemos o que a outra pessoa passou para poder estar naquele lugar, né? É preciso entender que pessoas têm oportunidades diferentes, que as levam a lugares diferentes ou até ao mesmo lugar, porém por um caminho mais curto, né? Sendo assim, também é preciso analisar se o caminho que essa pessoa tomou para chegar naquele determinado lugar é um caminho que vai de acordo com os seus princípios, né? Porque a gente não sabe o que aquela pessoa pode ter feito para estar ali, né? Às vezes a pessoa teve que tomar decisões, teve que ir por um caminho que para você não é correto, né? Então fica a questão: será que vale a pena, né, pagar o preço que tal pessoa pagou para poder estar naquele lugar, né? Ou será que é melhor ir por um outro caminho, né? Será que a alegria, né, a felicidade que aquela pessoa está tendo é realmente a alegria que você gostaria de ter? Porque nós podemos ter bens materiais, podemos conquistar diversas coisas e mesmo assim ainda nos, nos faltar algo, né? Na frustração ocorre uma privação da satisfação de um desejo, né, ou uma necessidade do indivíduo que acaba o afastando do prazer. Sendo assim, o indivíduo frustrado, ele fica muito mais sujeito à depressão,
né? Pois os sintomas depressivos seriam as respostas emocionais desse indivíduo diante das suas frustrações. Porém, é preciso ter claro que a depressão, né, de acordo com o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, né, a depressão ela tem como característica comum um humor vazio, triste e irritável, que traz alterações somáticas e cognitivas que interferem de maneira significativa no funcionamento do indivíduo, né? A depressão ela é uma doença que pode ser causada por fatores biológicos, quando a produção de hormônios está desequilibrada, né, está desregulada, ou por fatores psicossociais, como a perda de um familiar, né, a perda de um ente querido, problemas familiares, problemas amorosos, pressão escolar, pressão no trabalho, entre outros fatores, né? Porém, é preciso ressaltar que a depressão ela pode ter diversas causas e a reação de cada pessoa varia, né? Vai depender de como cada pessoa vai lidar com essa situação, né? A depressão ela tem diversos níveis que vão de leve ao moderado e que é o nível mais grave, que a gente chama de depressão maior, né? E assim, a depressão ela também pode estar relacionada a outros fatores, como a ansiedade, a automutilação, entre outros. Sendo assim, quando estamos adoecidos, né, tendemos a ter pensamentos distorcidos. Com a depressão, os nossos pensamentos tendem a nos colocar ainda mais para baixo, tendem a diminuir ainda mais a nossa autoestima. Então, assim, comece a questionar, né, os seus pensamentos, comece a observar tudo que você já possa ter de bom na sua vida, que você não está focando por estar com um olhar voltado para o outro, né? Essa questão de questionar os pensamentos é importante para que a gente possa perceber se aquela situação é realmente real ou se são os nossos pensamentos que estão nos colocando daquela maneira, né? E sendo assim, caso você perceba que esteja começando a ficar com um humor deprimido, que essas comparações estejam prejudicando a sua vida, né? Não hesite em pedir ajuda, seja ajuda profissional ou ajuda dentro da sua própria religião e tudo mais. Onde você ver que tem alguém que possa te auxiliar, né? Você peça ajuda, não fique sozinho, não fique calado, para que isso não possa te trazer maiores prejuízos, tá bem? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá? Obrigada.